gente apresentar o nosso palestrante, eu queria dar alguns recados. Essa palestra está sendo gravada e ela vai ficar disponibilizada no YouTube em torno de 2 dias, tá? Durante a palestra, a gente pede para não ligar os microfones, que no final da palestra a gente vai ter um período para perguntas e dúvidas, tá? Nosso palestrante hoje é o Giovanni, é um prazer imenso receber ele, mas antes de eu apresentar ele, eu vou fazer a nossa prece de abertura, tá? Então, eu pedi para todo mundo relaxar, fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos, Pai, mais um dia, mais uma oportunidade. Agradecemos por essa ferramenta, poder nos unirmos, mesmo nesse período de afastamento social, podemos estarmos presentes nesse estudo, aprendendo cada vez mais. Pedimos à espiritualidade amiga que intue o nosso palestrante com a mensagem necessária para o nosso aprendizado. E que nós possamos, Senhor, no dia a dia, nos momentos da prova, colocar em prática tudo que vamos aprender hoje. Pedimos também que eleve as nossas vibrações para conseguir compreender cada vez mais o seu ensinamento. Agradecemos hoje e sempre, que assim seja. Giovanni, que prazer receber você aqui na quarta-feira, né? Hoje você vai trazer uma brincadeira. Tudo bem? Hoje Tudo bem? Joia! Hoje o tema, olha que interessante, perderá a razão dispensando a fé? Então, é um tema aí para a gente prestar bastante atenção, ficar bem atento. Muito. Né? Uhum. Muito bem-vindo, já agradeço a sua disponibilidade, o seu carinho, né? Todo esse zelo que você pela nossa casa. Muito bem-vindo e a palestra é sua. Obrigado, amiga. Obrigado a todos. É um prazer estar aí novamente. E eu não sei se eu conseguiria aqui, até preparei como o livro Consolador, o nosso estudo hoje é baseado em algumas questões do livro Consolador, eu trouxe aqui para mostrar, mas eu não sei se eu vou conseguir compartilhar algum documento aqui, né? Eu não sei. E eu queria fazer a introdução seguinte, essa questão da fé e da razão é uma discussão antiga, né? E ótima, e ó, excelente. Pegou lá a razão, isso mesmo. E aí a gente deixa aí, eu vou, na hora que tiverem as perguntas, a gente entra lá, né? Então na nossa... Isso, pode deixar só esse slide aí por enquanto. Se precisar passar, você me fala. Falo. Isso. Então, a gente começa a falar sobre essa questão da razão, né? Da razão e da fé, é uma discussão antiga. Na nossa cultura ocidental, esse embate e antagonismo entre a fé como crença religiosa e a razão, elas se tornaram claras desde períodos bastante antigos, né? Esse tema está relacionado, inclusive, a um período medieval, ele está mais relacionado, na verdade, ele é muito antigo, mas ele está mais relacionado a um período medieval no qual havia um confronto entre os adeptos da religião cristã e os moralistas gregos e romanos. Então, cada um desses grupos tentava impor os seus pontos de vista, como os que eram os pontos de vista verdadeiros, né? Então, filósofos ali como Pitágoras, Heráclito, Xenófanos, eles desacreditavam na religião e vários outros, né? Eles desacreditavam na religião e, dessa forma, marcaram uma ruptura entre a razão e a fé, né? E essa ruptura e conflito entre a razão e fé, ela se estabelece quando a filosofia tenta explicar racionalmente fenômenos tais como mitos e outros fenômenos, mas os mitos principalmente, recusando aquela fé cega, né? Então, inúmeros, e aí a gente poderíamos aqui citar inúmeros casos de perseguições ao longo da história referentes a esse conflito. Todo conflito, então, vai gerar aí, né, dependendo do poder estabelecido, daquele poder que está constituído, e algo que venha contradizer, que venha colocar em xeque as convicções, os dogmas daquele poder, dos conhecimentos,
Então, ele coloca ali, e isso vai gerar conflito, e muitas vezes esses conflitos vão gerar perseguições, né? Então, são inúmeros os casos de perseguições referentes a esses conflitos. Por exemplo, o filósofo Anaxágoras, ele foi obrigado a fugir de Atenas para impedir que fosse condenado. Isso há bastante tempo atrás, até antes, né, com outros conceitos, não da religião cristã, mas da religião predominante na época, e nos antagonismos que a filosofia, então, produzia ali, né? Mais próximo da nossa época, então nós vamos ter lá, por exemplo, o teólogo e filósofo italiano Giordano Bruno, que foi condenado à morte na fogueira pela Inquisição, porque ele sustentava opiniões contrárias à fé católica sobre a Trindade. Então, a gente tem aquela Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, ele tinha opiniões contrárias a aquele dogma da Trindade. Ele também questionava Jesus como o Cristo, a virgindade de Maria, a transubstanciação, né, da hóstia e outras questões todas. Ele era um filósofo também e teólogo. Então, ele entra em rota de colisão com o poder constituído, então, na época, que era a Igreja, era o poder, inclusive a Igreja, ela era predominante, ela exercia um poder muito grande sobre o Estado, né? Então, por causa dos questionamentos da filosofia, o cristianismo, então, se transformou ali em teologia, como uma ciência que aborda Deus, mudando os textos da história santificada para a teoria, né? Então, a crença cristã, ela queria fundamentar o seu domínio ideológico debatendo sobre alguns temas. Porém, havia certas crenças que não poderiam ser compreendidas por meio da razão e sem provas lógicas e apoiando-se exclusivamente na fé, tornaram-se enigmas que não poderiam ser questionados, resultando, então, nos dogmas. Estou falando isso aí de uma forma muito sintetizada, é claro que daria para a gente falar muito mais sobre isso, né? Claro que eu estou fazendo essa introdução de uma forma muito sintetizada, tá? Então, na era moderna, surgiu o Renascimento, que apelava, então a gente vai percebendo na história, existe a história ela tem um movimento de pêndulo, né? Uma hora a gente está indo para um lado, outra hora vai para o outro, né? E aí vem, então, a gente estava, a humanidade toda para um lado, né, do conhecimento, muito naquela coisa, muito da fé cega, e aí abrindo mão do questionamento, da racionalidade, que é uma prerrogativa do ser que pensa, que somos nós, né? E aí, então, como uma contraposição, e num sentido de, a gente vai perceber isso, que na natureza tudo tende ao equilíbrio, então surge num determinado momento da história humana o Renascimento, que apelava à razão humana. Então, muitos pensadores naquela época, tais como Galileu, Bruno, Descartes, reinventam o pensamento contra a fé cega das crenças religiosas. E aí a gente vai perceber que o iluminismo, então, ali com uma grande contribuição, né, e a doutrina espírita, ela surge justamente nesse período aí, sob a influência, né, na época do iluminismo. Então, o iluminismo aí, então, expressão desse movimento, né, de volta a buscando a racionalidade, abarcava a superação das crenças e superstições infundadas, pautando-se na razão. Então, para a religião, a gente vai perceber nesse momento ali do iluminismo, para a religião, a filosofia é a ciência da incredulidade. Já a filosofia vê a religião como preconceituosa e desatualizada. Então, como podemos ver, esse embate entre razão e fé vem de longa data e somente no momento oportuno, por misericórdia divina,
nós conseguimos, com o auxílio da doutrina espírita, compreender essa relação que existe entre as duas. E aí a gente entra na questão, fazendo essa pequena introdução, no ponto-chave da nossa reflexão de hoje. É possível conciliar fé e razão? Então, para responder esse dilema que aflige tantas pessoas, é uma questão antiga, né? Então a gente vem questionando sobre isso. A doutrina espírita apresenta em seu aspecto tríplice, né? No seu tríplice aspecto, alicerçado pela ciência, pela filosofia e pela religião, firme argumentos para o desenvolvimento da fé e da razão, que fazem parte da essência humana. Nós não podemos negar a racionalidade, isso é um atributo da humanidade. Então, o homem, o princípio inteligente, quando ele desperta no reino nominal, um dos atributos dele é a racionalidade, é o pensamento contínuo, o poder de escolher, né? É o livre-arbítrio, a racionalidade, vem tudo isso aí. Isso é um atributo nosso, da humanidade, né? E também a outra questão que está na nossa essência é a fé. E a gente percebe isso numa das primeiras leis que nós estudamos ali na terceira parte, que é a lei de adoração. A fé, então, é a manifestação dessa lei de adoração em nós, é uma lei natural. Então, como conciliar essas duas vertentes aparentemente contrárias, né? Então, a doutrina espírita vem no momento certo, é claro, porque todo conhecimento ele tem um espírito de sequência, então a gente vai perceber que a doutrina espírita ela surge para a humanidade no momento certo para trazer, iluminar a mente, né, da humanidade. Então, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ressalta lá para nós. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É claro que a gente está pegando isso aqui é a síntese de um raciocínio que Kardec, junto com os espíritos superiores, com os benfeitores, vai desenvolver e traz isso para nós. Olha que bonito. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então a gente percebe que desde o conceito, né, desde a criação do conceito de fé raciocinada por Kardec, né, criada por Kardec, as relações entre a fé e a razão fazem parte do debate filosófico espírita. Isso é uma questão que é nossa, dentro da doutrina espírita, é um debate que é pertinente para nós. Então, de um ponto de vista conceitual, estabelece uma contradição aparentemente insuperável, porque a fé se funda na convicção e a razão na dúvida, né? A razão, ela sempre vai duvidar. Então, aparentemente, elas se contradizem. Então, ora, se crer e duvidar são práticas antagônicas, o conceito de fé raciocinada seria, por isso, um evidente contrassenso. Então, olha como é que isso faz parte do debate filosófico, né? Porque a fé se funda na convicção e a razão ela se fundamenta na dúvida, porque é a dúvida que vai, né? Então, sempre o pensamento, né, da ciência, ela sempre está duvidando, ela sempre está questionando, não é duvidando, mas questionando tudo que está estabelecido, o conhecimento que está estabelecido. Hoje, um conhecimento que a gente tem, está estabelecido, ele pode, daqui a algum tempo, mudar diante de novas descobertas, porque sempre está sendo questionado esses conhecimentos. Então, ela se fundamenta na dúvida. Mas a fé, então, ela se fundamenta na convicção. Então, são práticas aparentemente antagônicas.
Então, esse conceito de fé raciocinada seria um contrassenso. Então, esse conceito é apresentado dentro de um quadro argumentativo, como a gente falou, construído para negar uma outra noção atribuída por Kardec às religiões dogmáticas, que é o da fé cega. Então, nesse sentido, e aí Kardec traz para nós, a fé raciocinada seria algo mais próximo de fé fundamentada. O que é esse fundamentado? Fundamentado é um adjetivo que fala que tem fundamento, que é justificado, que é baseado em razões e argumentos sólidos. E é isso justamente o que nós percebemos na doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita vai trazer para nós, e os benfeitores, eles são muito claros em dizer que a fé cega já não é mais desse tempo. Nosso tempo não é mais da fé cega. Por isso essa proposição, por isso que a doutrina espírita vem como acréscimo da misericórdia divina, para trazer, então, essa fé fundamentada, essa fé raciocinada, que, na verdade, a gente pode traduzir como uma fé fundamentada, aquela que tem argumentos sólidos, porque ela se fundamenta no que ela compreende, né? Então, enquanto a fé verdadeira nos conecta diretamente à força de Deus e alimenta a alma, né, de confiança diante dos combates, a razão ela vai nos levar a compreender os fatos que ultrapassam o campo da crença religiosa, encontrando explicações lógicas. Então, assim, podemos perceber um diálogo entre a fé e a razão. Então, buscando um sentido mais profundo para a fé e o seu poder de iluminar e dar um significado diferente na vida, acrescenta Kardec: a fé precisa de uma base, e essa base é a perfeita compreensão do que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Olha que bacana, o que a doutrina espírita nos traz. É muito bonito isso, né? Então, a partir da compreensão dessa profunda relação entre a fé e a razão, que o Espiritismo propõe, baseada na fé raciocinada, na fé fundamentada, que convida ao aprofundamento constante das ideias e à busca ao esclarecimento, novas possibilidades se abrem para nós. Então, a gente fez essa pequena introdução para a gente poder, né, diante de tudo isso, com essa pequena introdução, refletir no que as perguntas direcionadas a Kardec, né, a Emmanuel, no livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas. Então, e aí eu peço ao Leandro que coloque para nós o primeiro slide aí. Poderá a razão dispensar a fé? E a questão 99, isso, 199. A razão humana, olha a resposta de Emmanuel. A razão humana, e a gente vai compreender agora, vamos juntos aqui refletir sobre as respostas, as perguntas direcionadas a Emmanuel e as respostas trazidas por ele. O Emmanuel é um espírito que tem muito conhecimento e, na sua generosidade, ele divide conosco, através da sua obra, né, através da mediunidade do Chico, ele divide esse conhecimento conosco. Então, dentro desse assunto, ele fala assim: a razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Olha que interessante, né? Então, a nossa razão, a nossa racionalidade, ela ainda é muito frágil. E ela não pode dispensar a cooperação da fé que a ilumina. Olha que interessante. Então, ele está falando aqui que razão e fé, elas não podem andar dissociadas, porque a razão ainda, a nossa razão, e a gente vai compreender quando ele fala isso, que ela ainda é muito frágil, porque nós, no reino nominal, nós estamos muito mais no início, a gente despertou no reino nominal há muito pouco tempo, né? Nós, como princípio inteligente. Então,
o próximo reino que nós vamos despertar, e nós estamos caminhando para ele, é o reino da angelitude, que é o da condição de espíritos puros. Depois disso, a gente não sabe as gradações que existem, mas claro que existem várias, dentro do próprio grau de angelitude. Mas nós estamos muito mais próximos do início dessa caminhada do que próximos da meta, que é alcançar a angelitude. Então, por isso que a gente pode compreender que a razão humana ainda é muito frágil. E nós estamos muito incipientes ainda no uso dessa racionalidade. Então, continua o Emmanuel, e eu peço o Leandro para clicar mais uma vez aí. Em virtude da separação de ambas nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Olha, num determinado tempo, pela nossa imaturidade, infantilidade, né, a puerilidade nossa como humanidade, nós dissociamos. Então, a gente vai perceber que são chegados os tempos em que haverá uma aproximação cada vez maior entre fé e razão, porque as duas têm que caminhar juntas, né? Então, houve então essa virtude aí, né? A gente então caminhou por ela, né? Essa dissociação. Então, continua ele. Leandro, mais uma vez explica aí. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para senhorear-se de todas as conquistas do mundo. Então, pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para senhorear-se de todas as conquistas do mundo. Então, a gente vai vendo ali que cada um, querendo defender o seu ponto de vista, ele vai tentar estabelecer esse ponto de vista pela força, né? Então, e continua lá. Mais uma vez, eu peço o Leandro para clicar aí. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Mais uma vez, este progresso é a razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta, em glória e sem fim. Então, olha que interessante como o Emmanuel ele faz um raio-x de quais os caminhos que a gente fez. Então, vocês lembram que eu falei daquela questão do pêndulo? Então, nós estávamos todos, né, é como se a humanidade toda estivesse para um lado do pêndulo, né, e depois, numa tentativa de equilíbrio, né, porque era nos tempos mais anteriores, bem anteriores a nós tínhamos que abrir muito mão da nossa racionalidade, porque nós tínhamos que aceitar uma fé cega. E aí, na ânsia de buscar o equilíbrio, nós fomos para o outro lado, para o outro extremo, onde a racionalidade dispensou completamente a fé. Olha que interessante. Então, esse é o resultado, né? Esse progresso é o da razão sem a fé. Quer dizer, então ele fala aqui das várias mazelas que a gente vai construindo e fala como esse progresso é o da razão sem a fé, que trouxe tudo isso. A gente ia ali querendo mobilizar o conhecimento para o morticínio sem piedade, pregando a paz, fabricando canhões de homicídios, e aí por diante, né? Então, é o raio-x que ele nos traz. E aí, continuando, para a gente não, né, aproveitar bem o tempo, na questão número 200, ele fala assim, né, já aí é questionado a Emmanuel, onde localizar a origem dos desvios da razão humana?
Onde, em que momento a gente fez essa ruptura, né? Onde houve esse desvio da racionalidade humana? Onde que aconteceu isso? Ele fala, a origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio. O que é defecção? Defecção é como se fosse o abandono, se não me engano. Defecção, eu olhei aqui, defecção, isso. Isso, abandono voluntário, né? É como se a gente abandonasse um compromisso, né? Então, esse abandono, a origem desse desequilíbrio, aí, ele vem desse abandono do sacerdócio nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo. Então, abandonou-se a essência do cristianismo, né? Olha o que ele fala mais. Ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores, as seitas religiosas operaram os desvirtuamentos da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio no caminho infinito de conquistas da vida. Então, a gente vai perceber que a Emmanuel aponta como a origem desse desequilíbrio da razão e da fé, justamente nesse momento em que houve esse abandono, né? Quando então o sacerdócio ele vai para outros caminhos, então ele busca se impor como um fator de poder, e a gente vê isso, né? Então, nos vários séculos que a gente vai estudando a história, desde lá do século 3 ou 4, por aí, com a institucionalização do cristianismo como a religião do Estado, né, romano, que a gente vai percebendo ali um desvirtuamento. Então, ele vai sendo usado, o cristianismo vai sendo usado e vai sendo manipulado e modificado, né? Então, a gente vê essa defecção do sacerdócio, do que ele deveria, do que a fé deveria trazer, né? E como algo para o estabelecimento de um poder. Ele vai ser usado, a religião ali vai ser utilizada, então, como instrumento de poder, né? É o que a gente vai perceber. Então, é isso que ele vai falando. Então, as igrejas, né? Então, ela vai ocultando a verdade para que prevalecesse os interesses econômicos dos seus transviados. Então, os interesses econômicos, os interesses de poder, né? Então, a gente vai perceber isso, não precisa ninguém ficar falando isso, né? Nos desvios que nós cometemos, a gente está falando de nós mesmos, né? Nós somos esses espíritos transviados, né? Dos nossos propósitos originais, e que estamos aqui hoje tentando retificar esse abandono das nossas missões, né, num passado aí que, graças a Deus, nós não temos acesso a isso, né? Nós, graças à misericórdia divina, muitos de nós têm o esquecimento desse passado delituoso, né? Isso é uma bênção para todos nós, né? Continuando aqui, na questão 201, Kardec não, né? O pessoal, então, 201, isso. Leandro já mudou aí. Na questão 201, né, o livro Consolador ele foi feito em uma das reuniões que haviam no centro,
com auxílio, né, do Chico. Então, ele respondia a essas questões que eram trazidas por aquelas pessoas que estavam ali trabalhando nessas reuniões. Então, na questão 201, é proposto, né, desenvolvendo o tema no mesmo estilo do Livro dos Espíritos, então, as questões de perguntas e respostas. Então, desenvolvendo ainda o mesmo raciocínio, então, eles questionam para Emmanuel. No quadro dos valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito. Olha que bacana, né? Então, dentro, da nossa caminhada, ele está falando aqui, né, da nossa caminhada evolutiva, né? Então, nesse quadro dos valores racionais, a ciência e a filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito. Olha que interessante. E Emmanuel nos explica, né, nos responde. Ambas se complementam no campo das atividades do mundo, como dois grandes rios que, servindo a regiões diversas na esfera da produção indispensável à manutenção da vida, se reúnem em determinado ponto do caminho para desaguarem juntos no mesmo oceano, que é o da sabedoria. Olha que fantástico. Então, fé e razão são dois aspectos nossos, né, do psiquismo humano, que se complementam, né, nas atividades. Então, nessa grande caminhada nossa rumo à perfeição, nós não podemos prescindir nem de um nem de outro. Nós precisamos de nos nutrir, nós precisamos desenvolver os dois aspectos, tanto a fé como a razão que argumenta, que vai buscar explicações, que vai buscar fundamentos, vai buscar a explicação do conhecimento, né, das leis que regem o universo. Olha quanto conhecimento a humanidade veio buscando. É claro que a gente vai percebendo, e aí a doutrina espírita nos vai falando, né, quando ela nos revela essa interação que existe entre o mundo material e o mundo espiritual, a gente vai perceber que o tempo todo tem esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, e que o tempo todo nós vamos recebendo do mundo espiritual intuições, vamos recebendo conhecimentos através de várias vias, né? Não sem o nosso esforço, é claro, né? Não é um conhecimento que é gratuito, mas ele vem sendo trazido com o nosso esforço. Nós vamos construindo junto com os espíritos superiores, com os benfeitores, mas sem prescindir do nosso trabalho. E tudo isso visa um mesmo caminho, que é o da sabedoria. Olha que interessante, todos os dois, então a fé que movimenta, que faz com que o homem busque, né, essa transcendência, que busque a sua conexão com o Criador, e a razão que vai buscar compreender o Criador através da sua obra, ela vai impulsionar o homem na conquista da sabedoria. Olha que interessante. É o que o Emmanuel vem falando aqui para nós. Ambas se complementam. Ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações dos espíritos. Ambas se complementam. Fé e razão, né? Aí a filosofia aqui, né? A ciência, a filosofia, a fé, elas vão ali se complementar, né, nos campos da atividade do mundo. Então, na nossa caminhada, tudo vai convergir para a grande conquista da sabedoria. Olha que bonito, né? E aí, continuando aqui, Emmanuel, né, na questão 202, o pessoal, então,
direciona, e eu peço isso, o Leandro já passou aí. Questão 202, também questionado ainda sobre a questão da racionalidade. Nos problemas da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Quer dizer, então, a razão perquirindo, buscando conhecimento, buscando através do questionamento, ela tem, né, há limites nesse processo de buscar o conhecimento. Aí a resposta que o Leandro já colocou. Esses limites existem não só para a aplicação, como também para a observação. Limites esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária, atendendo à conveniência e ao estado de progresso moral das criaturas. Clica mais uma vez, por favor, Leandro. É por esse motivo que os limites das aplicações e das análises chamadas positivas sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. Olha que interessante. Tudo... eu lembro, quando eu vi essa pergunta e essa resposta, eu lembro de logo ali no início do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai questionando aos benfeitores espirituais sobre Deus, sobre a essência, sobre o espírito, a essência do espírito. Então, chega um momento que os espíritos falam para ele: olha, não ultrapasse daí. Se você ultrapassar daí, você está entrando num labirinto do qual você não vai conseguir sair, né? Então, existem limites, sim. Existe, que a gente percebe dentro da construção do conhecimento humano, em todos os sentidos, em todas as expressões das vertentes, existe um espírito de sequência, como a gente vê na natureza. As leis divinas estão escritas na natureza. Na natureza não existe uma lei de sequência. Eclesiastes está muito explícito essa lei, né? Há um tempo para tudo. É muito bonito, de uma poesia, de uma poética muito bonita. Há tempo para tudo, né? Então, existe um espírito de sequência ali que vai... que os benfeitores responsáveis pela evolução do orbe, aí, claro, sob a direção amorosa de Jesus, eles vão limitando aonde vão as nossas cogitações, as nossas observações. São esses limites, como ele nos fala aqui, são condicionados por essas forças espirituais que presidem a evolução do planeta. Olha que bonito. Nós temos... Eu vi uma vez um comentário que eu achei fantástico e muito pertinente. A gente sabe que para a espiritualidade superior não existe improviso. Tem um planejamento todo feito, né? Em todo sentido, para o nosso crescimento, visando o nosso crescimento. Então, uma pessoa, um estudioso, que eu não lembro mais quem, ele afirmava assim, que todo o planejamento da nossa evolução já está pronto, já feito pelo Cristo, pelos outros engenheiros juntos, né, os cooperadores junto com Cristo, as outras potências angélicas sob a influência do Cristo. O planejamento da nossa evolução já está pronto há muito tempo. Quando o planeta foi criado, muito provavelmente esse planejamento já estava pronto. O que essas potências, esses benfeitores fazem? Eles vão colocando em execução esse planejamento feito pelo Cristo. Né? Olha que bonito. Então, tudo tem uma sequência. Então, cada questão, igual numa escola, né? Você passar por um ano, você tem que ter o pré-requisito de ter aprendido as lições do ano anterior, e aí por diante. Tem todo um espírito. Então, por esse motivo que os limites, como eles falam aqui das aplicações e das análises chamadas positivas, sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra.
Então, à medida que nós vamos evoluindo moralmente, também racionalmente, nós vamos tomando posse de outros conhecimentos, né, para haver um equilíbrio aí. E aí, para a gente ir finalizando, a questão 203, para a gente não espaçar do nosso tempo, né, e aí depois abrir para que as pessoas queiram fazer algum posicionamento, a questão 203, para finalizar esse tema, é proposto a Emmanuel como apreciar os racionalistas que se orgulham de suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar valores finais e definitivos. E aí, Leandro, por favor, coloca aí. Quase sempre, os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista que os separa do plano universal. Mas os que amam o seu esforço nas realizações alheias ou a continuidade sagrada das obras dos outros na sua atividade própria, jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução, porquanto as energias profundas da espiritualidade lhes santificam os esforços sinceros, conduzindo-os aos grandes feitos através dos elevados caminhos da inspiração. Olha que interessante a gente ver aqui, né? Então, existe um equilíbrio, não há o ponto de vista racional e querer explicar o mundo todo através da racionalidade é um ponto de vista egoísta e orgulhoso, né? Que vai provocar um isolacionismo, né? Então, o que a gente percebe aqui é que isso, com o passar do tempo, né? E aí ele fala aqui daqueles que têm, que buscam conciliar essas duas vertentes desses dois aspectos, eles sempre estarão com seus esforços santificados ali, e que isso pode trazer maiores feitos, maiores realizações, porque esses se abrirão, né, aos caminhos, né, das inspirações. É claro que, mesmo quando o colaborador ele pretende se apartar e se isolar dessa vertente da fé, ele pode sim, porque Deus vai se utilizar dos instrumentos que tem, suprimindo inclusive as nossas limitações. Quando um conhecimento ele tem que ser disponibilizado para a humanidade, ele vai se utilizar desses instrumentos, mesmo que imperfeitos, mas até muito mais imperfeitos, e esse conhecimento virá. Mas quando nós, por um esforço de boa vontade, nos unimos aí, então, deixando esses dois aspectos e não negando, através da racionalidade, não negando a fé, mas, pelo contrário, e a gente vem percebendo cada vez mais as pessoas que estão, que se dedicam a trabalhar o conhecimento através da dúvida, buscando novos, buscando questionar o conhecimento, mas essas pessoas que buscam através da boa vontade, através da fé, não negando a fé, não negando esse aspecto humano que é o da fé, então eles ali então vão, por uma lei de sintonia, eles vão então se converterem em instrumentos mais dóceis, mais a palavra certa, mais capacitados para receber através esses conhecimentos através dos canais da inspiração. Então, finalizando aqui nossa reflexão de hoje, né? Poderá a razão dispensar a fé? É claro que não. A razão não pode dispensar a fé, né? Assim como a fé também
não pode dispensar, não pode desprezar a razão, né? Porque as duas, na verdade, elas têm que caminhar juntas, uma ajudando, sustentando a outra. É isso que a doutrina espírita vem trazer para nós. Na síntese, a doutrina espírita vem nos falar sobre isso. Razão e fé caminham lado a lado, uma se apoiando na outra. É isso que a gente vai perceber com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e Emmanuel vêm detalhar mais ainda isso para nós, né? Espero que tenha valido a pena aí. Muito obrigado pela atenção caridosa de todos vocês. Espero que tenha valido a pena essas reflexões de hoje. Eu volto a palavra aí para os amigos aí da direção. É claro que valeu a pena, Giovanni. Muito obrigado mais uma vez aí por dedicar, né, tempo e estudo aqui para nós, né? Bom, esses minutos finais aí, então nós vamos abrir a participação de quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, abrir uma discussão, né? E ficasse à vontade. Quem quiser não precisa abrir o vídeo, pode só ligar o áudio, fazer pergunta, pode escrever no chat. Todo mundo pode ficar à vontade. É bacana. Giovanni, engraçado, essa palestra hoje, pelo menos para mim, né? Ela me fez pensar em algo assim que eu confesso que eu nunca tinha me chamado a atenção do papel que o Kardec teve no trabalho de união, né? De fé e razão. Eu não estou falando nem do conteúdo que ele codificou, estou falando da postura dele, né? Ele deu um testemunho nesse sentido de que as coisas poderiam caminhar juntos. Lá no século XIX, quando ele iniciou a codificação, enfim, a fé e razão já tinham um amplo histórico de embate, né? Inclusive os momentos mais icônicos, assim, já tinham passados. E o Kardec, ele era um pedagogo, né? Ele trabalhava até com Pestalozzi, salvo engano. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Ele não era um cientista, ele não era um cientista de uma forma emblemática, né? Mas ele era um pedagogo que se baseava em estudos, em procedimentos para pôr em prática ali a profissão dele. E, enfim, ele era um pedagogo até que um dia veio alguém e falou no ouvido dele, olha, tem as mesas girantes, já ouviu falar das mesas girantes? E assim, é claro que num primeiro momento ele não levou aquilo a sério adiante, até que começaram a chegar relatos de que essas comunicações vinham de forma independente dos participantes, que vinham de uma forma inteligente, e aí ele, sendo uma pessoa assim que trabalhava na razão, ele teve a humildade de falar assim, não, deixa eu ir lá ver do que se trata, né? E aí foi aí que começou, daí que nasceu, né, o conhecimento das coisas chegando até ele. E engraçado, né, porque aí já começou, foi necessário ter uma fé, né, para ele chegar até esse ponto, mas ele não abandonou a razão, ele conseguiu caminhar com as duas coisas juntas. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, ele divide em 4 partes, a introdução. A segunda parte, se não me engano, ele fala controle universal da comunicação dos espíritos. O título é mais ou menos esse. Onde ele faz uma vasta dissertação de qual metodologia, vamos dizer assim, científica, né, que ele usou para organizar aquelas informações. Então, ele estava ali diante de algo que precisava, sim, de uma dose de fé, para você começar a caminhar, mas conseguiu caminhar com a razão. E eu estou falando da postura dele. Eu repito, eu não estou falando do conteúdo que ele trouxe para nós. Ele deu um testemunho de como as duas coisas podem caminhar junto. Ele deu esse testemunho durante a codificação. É verdade. E é um papel que a gente esquece, né? Que ele exerceu, que a gente esquece o tempo todo. Agora, tem um aspecto que é interessante aí que você estava ressaltando. Na verdade, a doutrina espírita, a codificação, ela é fruto de um método científico. Sim. O método, a forma como ele traz a codificação, ela obedece a um método científico. Então, essa questão do controle universal dos espíritos, inclusive, é um método científico que ele coloca, olha.
Eu só vou tomar algo como verdadeiro se vem de várias fontes, o fundo tem que ser o mesmo, por vários espíritos, comunicando em lugares diferentes, com médios totalmente diferentes. Então, ele coloca à prova tudo aquilo. Então, ali, e não só isso, né? Isso é um dos exemplos que a gente vê. E Kardec, até no filme, que mostra o filme dele, ele mostra lá, ele é rechaçado de uma sociedade científica da época dele, né? O pessoal vê aquilo tudo e a gente percebe nesse período aí, Kardec ali, a gente vê que esse pêndulo, né, para o lado da racionalidade estava muito aí, a gente está no auge ali do iluminismo, onde a razão ela estava contestando e existia um embate muito grande ali entre razão e fé, e a igreja, então, a religião então constituída, então, ela já havia perdido um terreno muito grande para a razão nesse sentido, e aí a gente vê, né, que como que a gente refletindo sobre a sabedoria divina, a gente vê que tudo vem no tempo certo, né? A doutrina espírita vem no momento certo para fazer a conciliação ou reconciliação entre a fé e a razão, para que elas possam, então, ajustar e harmonizar esses dois aspectos, são dimensões humanas. Nós não podemos abrir mão, existem duas dimensões muito bem pronunciadas entre nós que aparentemente eram antagônicas. Ou eu opto pela racionalidade, ou eu opto pela fé. Até antes da doutrina espírita, ou eu tinha que ir para um caminho e negar o outro, e aí é como se nós ficássemos mancos, né? Vamos dizer assim, eu opto pela racionalidade, eu tenho que abrir mão da minha fé. E aí esse aspecto fica em carência, fica carente na minha intimidade. Por outro lado, se eu optava pela fé, pelo caminho da fé, e a fé que eu podia optar naquele momento era o da fé raciocinada, da fé cega, né? A fé, então, naquele momento, a fé cega, eu tinha que abrir mão da fé, da razão. E eu ficava também manco nesse sentido, né? Então, eu ficava carente, e havia uma carência. Então, a doutrina espírita vem conciliar esses dois aspectos para nós. E aí nós não precisamos, a partir da doutrina espírita, não precisamos ficar mais carente nem de um aspecto nem de outro, né? A gente pode conciliar fé e razão e caminhar harmonicamente para a nossa destinação, que é a perfeição, né? É grandioso. Quanto mais a gente vai vendo sobre... a gente vai estudando a doutrina espírita, estudando Kardec, a gente vai compreendendo a dimensão da missão dele, mas a gente vai ficando grato ao trabalho desse missionário, né? Cada vez que a gente vai entendendo um pouco mais, a gente vai percebendo, né? Tá? Sim. Eu acho interessante a colocação. Eu achei interessante o comentário do Leandro, né? E o que você completou, Giovanni, em relação à história do Kardec, que além dele unir essa fé com a razão, no filme isso foi a sensação que eu tive quando eu assisti. Tanto que ele foi persistente no propósito dele, essa certeza. É verdade. Que é o que você falou, ele passou por esse momento conturbado pela ciência, né? Por toda aquela equipe que ele trabalhava junto, ele foi desacreditado, mas ele não desistiu do propósito dele, que era unir, codificar a doutrina para a gente, mas também todo esse trabalho que ele teve no filme, isso ficou muito claro, né? Quando eu assisti o filme, eu fiquei verdade. Porque transmite muito essa mensagem, né? Desse trabalho que ele, tudo que ele enfrentou, mas ele teve persistência, ele não desistiu hora nenhuma. E aí, eu acho legal, ainda mais quando a gente fala de fé, que às vezes a gente desiste por tão pouco, né? E ele enfrentou tanta
coisas, e às vezes, por um pouquinho assim, a gente pensa em desistir. Aí que tem que vir. Foi muito legal o seu estudo, as coisas que você colocou, e principalmente o ponto que você tocou da fé fundamentada, que ela é argumentada, ela é só, né? Ela tem justificativa, que é exatamente o que a doutrina com a gente. Então, foi assim, te agradeço pelo estudo, que foi muito enriquecedor. E assim, Foi muito legal. Os estudos que a gente sai com a mente aberta, né? A gente fala assim, nossa, muita coisa para a gente pensar nas nossas posturas, né? Então, foi muito legal mesmo. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, porque, como diz, né, os benfeitores nos falam, aquele que acende uma lâmpada é o primeiro a ser beneficiado por ela, né? Então, quando eu preparo um estudo, eu sou o maior beneficiado, eu que tenho que agradecer, né? Eu agradecer a vocês todos pela oportunidade, pela paciência aí de me darem a atenção de vocês. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos. Obrigado. Ok. Alguém mais quer fazer um comentário? Tem uns 2 minutinhos aí para... Bom, o pessoal hoje está tímido. Acho que a gente... O que você acha, Raquel? Acho que a gente podia encerrar, né? Já dar um descanso para o Giovanni também. Eu vou fazer o culto, eu vou terminar aqui e vou começar a engatar no culto no lar agora. O trabalho da noite está só começando, então. Está só começando. Tá certo. Então tá. Então, até para a gente agradecer, né, essa discussão de hoje, bacana que a gente teve, vamos fazer uma prece rapidinho, pedir para todo mundo relaxar, fechar os olhos, elevar os pensamentos. Vamos encerrar nossa reunião de hoje agradecendo aos bons espíritos que nos deram essa oportunidade do conhecimento sadio. Rogamos a eles o auxílio necessário para pôr em prática, para vivenciar os valores, né, e os ensinamentos que foram expostos aqui hoje pelo nosso palestrante. Fazendo que cada um de nós, seja encarnado ou desencarnado, se sinta fortalecido para a prática do bem, da caridade, do amor ao próximo. Que nos permita, Senhor, caminhar com a fé e com a razão, lado a lado, de forma complementar, harmônica, e sempre nos conduzindo para o nosso grande objetivo, que é a reforma íntima, né, de cada um. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Giovanni, muito obrigado, viu? Prazerão te ver aqui de novo. Muito obrigada. Até a próxima. Bom culto para você. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Dá tchau, Lau. Tchau. Tchau.